Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tava meio sem assunto, não tinha muito o que falar hoje. Não aconteceu nada, não tive nada. Sei lá, não sei. Eu acordei, hoje eu escrevi um texto aqui. Tô até começando a assistir o filme agora, né? Eu tava vendo um podcast hoje mais cedo, né? Sobre o uso da inteligência artificial. E aí eu lembrei do filme Sem Limites, né? Tô assistindo agora, que é um filme que fala sobre um cara que ele toma uma droga e fica meio que o cérebro ativa, né? Aí teve uma frase desse filme que ele fala sobre o uso dessas ferramentas, como a inteligência artificial tá sugerindo, tá acontecendo, né? Ela tem uma forma diferente de quem tem repertório, de quem é mais inteligente, né? Eu comecei a refletir um pouco sobre isso, né? Mas não tem nada a ver com o que eu quero falar hoje não, mas é sobre o texto que eu estava escrevendo hoje, sobre essa questão de como a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta para quem tem muito repertório, porque é algo que a gente vai enfrentar, vai todo mundo usar futuramente, né? A gente não vai conseguir, não tem como não fugir disso, né? Por mais que alguns resistem, mas provavelmente, futuramente é o que vai acontecer. E quem tem repertório, quem tem muito conhecimento, vai se dar bem. Então, assim, como esse canal futuramente ele vai ser ligado muito sobre a questão de futuro do trabalho, futuro da sociedade, do cotidiano, eu tenho refletido bastante sobre isso, né? Tenho refletido bastante sobre isso. Na rede vizinha, eu tô tentando lá mudar o algoritmo, né? O algoritmo tá muito, sei lá, mano, do nada começou a aparecer uns bagulho de política, de esquerda e direita. Parece que a galera fica ouvindo a minha mente porque eu tô pé da vida, né? Eu não gosto de acompanhar mais nada de política. Tava vendo a novela agora, Três Graças, que eu não assisto na TV, eu assisto depois. Pô, comercial de política, comercial de publicidade, Black Friday, eita, que coisa tosca, mas enfim. A ideia do. Hoje eu tava sem assunto mesmo. Mas eu refleti porque eu assisti um filme hoje, né? Primeiro que assim, como eu falei, o desemprego ele faz você refletir muito sobre muita coisa, né? Além da dificuldade diária, de você, sei lá, sem dinheiro, não ter oportunidade de trabalho, você ouvir as mesmas dicas das pessoas, o julgamento, aí você começa a refletir sobre muitas coisas, né? Como eu falei no meu último vídeo, fez eu estudar bastante mais sobre o desemprego e a gente vai se aprofundando, né? Eu nunca fui uma pessoa muito ligada à psicologia, nem à sociologia, então assim, até para escrever, sempre fui um cara de escrever artigos ligados à política, ligados ao cotidiano de sociedade mesmo, mas numa sociedade, não sobre pessoas, não sobre a visão delas, né? E desde que eu comecei a me aprofundar muito sobre isso, né? No início do ano eu fiz um curso de roteiro, né? E eu tenho um roteiro pronto e eu estou desenvolvendo um novo roteiro para ano que vem, né? Para poder participar dos editais de roteiro. E como eu já falei, cara, eu não assisto novela, filme, série, sei lá, com uma visão de crítico, né? Pra mim nada é bom ou ruim, porque a obra ser boa ou ruim ela é muito relativa dependendo da visão da pessoa, né? Então eu consigo enxergar muitas coisas além do que entender do que ser bom ou ruim. Claro que eu como roteirista agora, eu faço algumas críticas ligado à questão de roteiro, algumas coisas tipo furos, o que pode acontecer, o que poderia acontecer, enfim. E uma coisa que eu estava percebendo hoje, não como roteiro, mas é como tenho enxergado muito sobre o pensamento dos personagens, né? O pensamento das pessoas, não ao meu redor, desde quando eu comecei a estudar muito análise sobre personagens, seja ela muito ligada à filosofia, muito ligado
psicologia social e até a própria sociologia da questão social de sociedade também, né? De como essas pessoas, como as nossas relações elas poderiam ser melhores, como o mundo poderia ser melhor se a gente pudesse ouvir mais, entender mais e a gente acaba julgando. Eu estava vendo aqui o filme A Última Carta do Amor, né? Vendo a questão um desencontro fez uma pessoa não deixar de se encontrar quase que 40, 50 anos, né? Aí também aí pega aí três graças que faz a pessoa querer roubar uma uma obra de arte, né? Que é o tal lá das três graças, né? Quer roubar para com dinheiro doar, comprar os remédios, que são os remédios falsos, né? Então, assim, às vezes a gente precisa entender tanto a dualidade do personagem, seja lá na ficção, como das pessoas, né? Eu vejo algumas pessoas fazendo algumas certas ações aqui ao meu redor, eu falo, cara, e se a pessoa pudesse ouvir mais, seguir um caminho oposto? Eu falo muito de mim, né, cara? Porque eu cheguei nessa situação de desemprego porque foram as escolhas erradas minhas, né? Claro que assim, não vou dizer que quando eu fiz essas escolhas eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então hoje eu analiso muita coisa, né? Muita coisa. E quanto mais você aprende com as coisas, mais você começa a refletir. E nessa próxima semana eu comecei a pensar, cara, muito sobre essa questão de relacionamento. O bom desse texto é porque eu falo nada com nada, né? E acabo trocando os assuntos. E eu meio que, cara, bagulho de relacionamento, acho que eu nem penso mais em me relacionar. Namorar, casar, até que, não, claro que nunca vou dizer nunca, mas o eu hoje tá muito disso, né? Eu tentando as conversas aqui, seja nos aplicativos de relacionamento, no WhatsApp, as pessoas, sei lá, mano, querem conversar por áudio. Você tá conversando com a pessoa do nada para de falar, a pessoa te bloqueia. Então, assim, tá muito Black Mirror, tá muito Black Mirror. As relações hoje é muito, não tô afim de falar, ignoro. Não tô afim de falar, bloqueio. Aí, eu tô passando por um problema, não quero falar. Muitas coisas que as relações, elas hoje, sei lá, cara, são eu li muito Balme, né, cara? Eu li muito Balme, estão muito líquidas, estão muito sei lá o quê. E quando eu vejo certas obras de ficção, cara, porque uma obra de ficção, por mais que não seja algo real, ela é uma visão de quem escreve, de um roteirista, de um diretor, de uma visão de um diretor. Pô, pega, sei lá, Bergman, Glauber, sei lá, Godard. Então, assim, eles tinham uma visão de mundo. Pega hoje, não vou dizer o Nolan, mas pega, sei lá, Woody Allen, Sofia Coppola, que eu gosto bastante também. Então, assim, são visões muito de mundo, às vezes da própria cabeça, o próprio John Hughes, né, o cara de Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, ele usava muito o cotidiano dele nos seus personagens, né? Então tem muito disso, né? Mas aí a gente começa a refletir, cara, como é que o mundo poderia ser muito melhor se a gente pudesse ouvir mais, entender mais e julgar menos, né? Por isso que talvez eu fale sobre isso amanhã, né? Qual é a ideia? Eu ainda estou tentando pensar o meu futuro, o que vai ser de mim a partir de 2026. Tudo que eu tenho enfrentado nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, fez eu tenho refletido muito sobre as coisas, né? Desde quando o canal começou a crescer, a galera começou a comentar mesmo, e eu ver que, tipo assim, não a galera que comenta de coisa boa, não, mas a galera que comenta com agressividade. Eu vejo, sei lá, os comentários nas redes sociais, pessoas tendo esse cunho político de, é isso, é aquilo. Outros temas também. Eu tava vendo hoje eu não assisti nenhum capítulo de novela, só o capítulo de Ouro da Três Graças. Hoje eu não maratonei nenhuma novela, né? Fiquei um pouco no YouTube, aqui no YouTube, vendo alguns podcasts, né? Tava vendo
os podcasts lá da galera que fala sobre segurança pública. Existe uma galera, como eu falei ontem, existe uma galera séria que, pô, que prevê, que vê caminhos a gente não consegue enxergar. E quando a gente ouve alguns comentários, tipo do Luciano Huck, que na minha opinião foi um comentário coeso, certo, certeiro, só que muita gente não vai compreender porque a galera não entende, não entende. Eu sempre digo que nem esquerda nem direita tem propostas ou consegue debater segurança pública, né? O próprio Pondé falou, enquanto a direita enaltece o que aconteceu, a esquerda tenta defender bandido, mas assim, e não existe o equilíbrio certo ou errado ali, porque existem muitos poréns. E esses dias, ontem, eu estava vendo na rede vizinha, acho que os policiais estavam lá na Lerge, fazendo algum tipo de protesto. O policial que era de direita falou: ah, mano, não dá pra bater palma, não, mano. A polícia tá sucateada, a polícia não tá recebendo. Não teve aumento salarial, prometeu isso, prometeu aquilo, mas tá batendo palma por causa da ação que fez lá. A gente tem que lembrar que nessa ação, 4 policiais foram mortas, 4 vidas ali, 4 famílias foram destroçadas. E uma das famílias é bem próxima ali a pessoa da minha família, né? Que é do bairro ali próximo, né? Então, você tem que refletir muito sobre muitas coisas. Por isso que a ideia do canal eu não tô aqui para falar de soluções de segurança pública, porque nem é meu forte, né? Mas trabalho, emprego, sociedade, relações, né? As relações elas podiam ser muito melhores, a sociedade poderia ser muito melhor se houvesse o básico, que a gente está deixando de ter, que é o diálogo. Então, assim, por eu ser um roteirista, o diálogo é uma coisa muito essencial. O diálogo é você de você a questão de você ver o mundo e você ver o mundo ao seu redor e colocar isso para uma obra de ficção, né? Porque a obra de ficção é um espelho de uma verdade. É claro que a gente pode viajar devido a questão esqueci o nome. Da criação, de voar, de viajar, mas tudo ali é baseado no que a gente acredita, no que a gente gosta, no que a gente consome. Pô, esse dia eu tava vendo um vídeo do Nolan, essa ficção dele pela física, pelas essas coisas. Eu até fiz um texto, mas eu acabei não postando no vídeo, fazendo um vídeo. Acabei deletando porque não estava muito longe da ideia do canal sobre a entropia e o filme Tenet, né? Porque, assim, Tenet é um filme muito complicado. Muita gente não gosta. Assim, eu não vou dizer se eu gosto ou desgosto. É um filme que eu já assisti 3 ou 4 vezes e continuo não entendendo. Continuo não entendendo. Mas eu não desgosto, não. Tem umas coisas ali que eu acho interessante. Essa questão da entropia. Aí você pega até o próprio filme, né? O próprio nome, Tenet, é Tenet ao contrário, né? Então, eu sou muito fã do Nolan, né? Eu gosto muito de Inception. Gosto muito de. Caraca, mano, do Following. Gosto muito agora do que morreu, caraca. Esqueci o nome do filme com a mulher que ganhou o Oscar, cara. Porra. Do policial lá que mata o policial. Esqueci o nome do filme, cara. Minha memória tá muito ruim. Por isso que eu escrevo, mano. Assim, na hora de falar eu acabo esquecendo. Insônia. Eu gosto muito desse filme. Então, e é isso, mano. É isso. Não tem nada pra falar hoje. O que eu quero falar um pouco de reflexão mesmo. Um pouco como o desemprego reflete em você, né? E como você começa a ver o mundo de uma certa forma. Eu tava vendo, tem 2 vídeos aí que eu postei recentemente, né? Tem o da Cláudia, de Fera Radical, que tá batendo ali quase mil visualizações. A dualidade da personagem, o próprio Saga também. Fiz um vídeo do Toguro, né, de como ele se tornou o que ele é, um cara totalmente correto, ver os seus alunos serem mortos, ser o que é. Tô para fazer um vídeo do Sensui, que também era
E como a gente muda, né, cara? Como a gente muda por causa da falha humana. Da falha humana. Então, assim, aquela questão das nossas cabeças. E quando a gente fala, é muito fácil falar de personagens do que falar da vida real, porque se eu falar da vida real, eu não vou entrar em polêmicas, porque existem vários personagens aí que têm as suas dualidades, então eu não tô afim de entrar em treta, então, assim, tipo o que tá acontecendo com o Tremembé, tipo, essa questão de dualidade, do psicológico, porque, mano, a cabeça do ser humano, quando a gente passa por provações, é bastante complexa. Alguns têm inteligência emocional para lidar com isso. Mano, agora quem não tem, mano? Quem não tem? É bastante. Ali é muito tênue de você surtar e não surtar. E por isso que eu falo, mano, quando eu dou as crises lá das consequências do desemprego, que eu falo de suicídio, que eu falo de morar na rua, porque são coisas muito próximas. São coisas muito próximas de acontecer, porque, mano, você chega no final do mês, você ou não tem o que comer. Aí você começa a surtar, você não começa mais a pensar em nada, você não começa mais a refletir sobre a sua cabeça, sobre o seu futuro, porque o teu presente ele tá muito tenebroso. E assim, eu vou até responder um comentário de um cara, você tem muito conhecimento, você vai passar dessa fase. Cara, eu sei que eu vou passar. Tem uma frase do Deng Xiaoping, que é uma cultura, que é muito da cultura chinesa, da cultura asiática, que é sempre esperar o momento. É como as pessoas falam, faça as coisas no silêncio. Faça as coisas no silêncio e espere seu momento. Porque assim, eu sei que eu tenho capacidade, de, quando eu tiver oportunidade, as coisas vão andar. Eu sempre soube que quando puder, eu sempre soube que se eu tivesse criar um canal no YouTube, o canal poderia dar certo. Eu não tô falando explodir, eu não quero ter 1 milhão de seguidores. Não pretendo ter, eu quero ter uma base de pessoas que eu possa, tipo assim, sei lá, fazer uma live, se tiver 50 pessoas na live, eu conhecer 50 pessoas que estejam ali comigo. É tipo a teoria assim, depois que eu li sobre a teoria dos 1.000 fãs, que é aquela coisa tipo, você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você precisa ter 100 seguidores que vai consumir o teu produto, que vai consumir o teu conteúdo, que você vai marcar para fazer um churrasquinho, para fazer um clube do livro, sei lá, tem um membro que mora, sei lá, em Santa Catarina. Aí eu vou em Santa Catarina, eu vou marcar um cinema com um membro, dormir na casa dele, conhecer, ele me apresentar a cidade. É isso que eu penso, é isso que eu penso. Eu não tô aqui para vender curso. Tipo, vender, sei lá, aí, e jogar na cara nas lives que eu tenho, sei lá, 5.000 alunos. Não, não quero isso. Não quero isso. Eu quero ter uma base sólida de pessoas que estejam comigo. É claro que a gente. É claro que se um dia é uma coisa que eu tenho que melhorar muito em 2026, que é a minha oratória, uma coisa que eu preciso lembrar. Claro que agora tem teleprompter, então assim, então você pode falar sem a necessidade, porque se alguém me perguntar, é claro que eu vou gaguejar, é claro que eu vou esquecer palavras, mas às vezes o contexto da resposta eu não vou, eu vou ter, talvez a forma de fomentar a resposta é um problema que eu tenho que resolver. Por isso que eu estou começando a ler muito sobre a questão da lógica, sobre a questão da argumentação, da resposta. Talvez seja um dos problemas que eu tenho que aprimorar no próximo ano. Né? À toa que depois que uma pessoa comentou em um vídeo meu há 2, 3 meses, falou, cara, você é muito bom, mas você precisa roteirizar os vídeos. E depois que comecei a roteirizar os vídeos, aí que o canal começou a dar um pouco de melhorada. E essa ideia do papo do desemprego, que vai mudar o nome em 2026, é muito mais para falar o que eu penso mesmo, para refletir um pouco do meu dia a dia, porque eu não tenho ninguém para conversar, né? Eu sou uma pessoa muito solitária. Eu sou uma pessoa muito solitária e eu acho muito bacana as pessoas virem aqui comentando todos os papos. Eu esqueci o nome do cara que fala que eu sou bonito e inteligente. Tem o Kaique. São galeras que têm comentado muito nos meus vídeos. É, às vezes temos até divergências ideológicas, mas a gente consegue conversar, debater, porque comigo não tem essa
quem pensa ao contrário não é meu inimigo. Quem pensa ao contrário, eu não vou questionar, eu também não quero que essa pessoa me questione, só quero que, assim, irmão, a gente tem histórias parecidas, mas com visões de mundo diferentes. A ideia é a gente trocar ideia para ver o que vai ser melhor, tanto pra gente, para manter o diálogo, manter o papo. Por isso que eu não quero me aprofundar nesse debate político, nessa questão de esquerda e direita. Não quero, não quero. Mas eu quero que a gente debata o futuro do desemprego, a influência da inteligência artificial, a questão do pensamento crítico dentro da sociedade. A gente precisa começar a pensar crítico, a gente precisa usar o conceito do rápido e devagar, do Daniel Kahneman, tipo aquele conceito que quando você ouve uma coisa, você tem que ouvir, interpretar, entender. Se você tem dúvida, pergunte. Eu vi um vídeo na rede vizinha que o Arthur Duval foi perguntar a Duda Salabert, aí pensamentos ideológicos diferentes, aí ela falou, irmão, ele perguntou sobre o FGTS, ela falou, não sei, vou estudar sobre e quando eu estudar eu vou te respondo. Então assim, uma resposta é isso que tem que acontecer. Não é tipo, o que você acha sobre o assunto? Eu acho que é isso, 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 isso. Não é assim que funcionam as coisas. Mas infelizmente as pessoas é, as pessoas falam muita coisa que não sabem. Uma coisa, por exemplo, Vale Tudo. Acabou e a Globo tá afirmando que a novela foi um sucesso e tá todo mundo falando que foi um fracasso. Mas assim, a que ponto de vista a novela é um sucesso pra Globo? Como obra, por lucro, porque a novela foi a novela que mais lucrou nos últimos anos, foi a que deu mais retorno financeiro à Globo. Foi a novela que mais hypou nas redes sociais. Todas as falas da Odete Roitman foi basicamente para que virasse corte nas redes vizinhas e fosse comentado. E até hoje se fala de Odete Roitman. Então, assim, foi ruim para quem? São coisas que a gente precisa perguntar. E hoje eu estava vendo sobre a própria Três Graças. A novela tá sendo boa, tá caminhando boa. Eu tô gostando, mas a audiência tá muito baixa. E a Globo já tá querendo mexer. Porque a Globo quer ganhar dinheiro, mano. Não quer pensar no noveleiro que quer um novelão, que quer um drama, não. A Globo quer audiência, quer que o bagulho vire corte nas redes vizinhas. Então, assim, a gente tem que começar a pensar muita coisa, que o mundo é outro, que a sociedade é outra, e a gente fica muito preso à tradição, à questão conservadora, que não é política, mas é a questão de conservadora de achar que o passado tem que continuar e a sociedade é totalmente outra, né? Mas é isso, cara. Não consegui botar o vídeo de 10 minutos de novo, batendo 25 minutos. Até a próxima, até amanhã. Fui.